Bom, vamos lá, tentar de novo. Deixa eu baixar o volume. Do you love me? Papa, papa, Roxy. Tá. Oi, tudo bem? Então, meu nome é Liege, eu tenho 25 anos. Droga de música. Parecia que eu sou um monte de Lady Gaga. Então, eu tenho 25 anos, moro em São Paulo há 10 meses. Sou natural de Porto Alegre. Me mudei pra cá do passado. Eu tô fungando assim porque eu tô mal da sinusite. E quem não fica mal da sinusite em São Paulo? Então, eu vou contar pra vocês como eu fui diagnosticada com esclerose múltipla. Meu primeiro surto foi de 2008 para 2009, na virada do ano. Começou mais ou menos em novembro. Helicópteros, porque eu moro na Barra Funda e aqui tem muito helicóptero. Mas enfim, aí o meu primeiro surto foi em novembro, começou em novembro com uma dor, eu não conseguia pegar a caneta, eu ficava assim, tipo, né, não conseguia escrever. Depois de um tempo eu comecei a ter umas tonturas, que é como o meu neuro chama, mas eu digo que são experiências extracorpóreas, assim, algo semelhante a isso, porque eu tinha a sensação de que eu saía do corpo, mas eu não perdia a noção do que estava acontecendo, era muito estranho. E depois de um tempo eu comecei a ter dificuldade para caminhar. Minha perna direita fazia assim, na outra, na esquerda, e era ruim para caminhar. E depois de um tempo, isso foi se agravando. E aí na virada do ano, no dia 31, eu fui pra praia, naquela final de ano, eu fui pra praia com o meu ex-namorado. E a gente foi pra casa da avó dele, lá no Rio Grande do Sul, no litoral. E aí eu lembro que a gente brigava, tava numa época em que a gente brigava muito, assim. E eu já tava com esses negócios do sul, de perder a coordenação do lado direito, né? Não coordenava, mas eu tinha uma vida normal, eu trabalhava, eu dirigia, eu fazia tudo o resto. Aí naquela virada de ano, a gente tava brigando muito, como eu disse já anteriormente. Mania de esclerosado, repetir as coisas e se perder no meio do caminho. Aí a gente brigou no dia 31, mais ou menos. A gente brigou feio, assim. E eu saí super melodramática pra praia, pra caminhar e tal, sozinha, aquela coisa, tipo, oh meu Deus, coitada de mim, eu tô sempre certa. Não lembro até hoje o que a gente tinha discutido, mas aí eu lembro que eu nunca vou esquecer que eu não conseguia caminhar, voltar pra casa. Eu saí sem celular aquele dia pra caminhar na praia e eu não conseguia mais caminhar pra voltar pra casa. Eu não tinha como pedir ajuda, não tinha como chamar ninguém. E aí consegui, depois de 2 horas, voltar pra casa caminhando. Aí eu voltei e aí eu comecei a pedir ajuda pro meu ex pra caminhar. Aí passou a virada do ano. Aí a gente foi... No dia 1º a gente voltou pra cidade, pra São Leopoldo. Aí eu disse pra minha mãe como é que eu tava. Eu voltei dirigindo aquele dia. Aí eu disse pra minha mãe que eu tava sentindo, que eu queria ir no médico. Aí ela conversou com um amigo dela, clínico geral, e ele disse que eu deveria ir fazer uma ressonância naquele dia. Então daí não deu pra fazer na segunda, fui fazer na terça de manhã. Na terça de manhã eu fiz a ressonância. E o radiologista, que é amigo da minha mãe também, porque foi no hospital que a minha mãe trabalha, porque ela é enfermeira. A gente foi no... Eu já falei que ela é enfermeira, enfim. Aí a gente foi no... O radiologista falou pra ela o seguinte, que eu devia... Que tumor não era. Mas que poderia ser esclerose múltipla e que eu deveria procurar um neurocirurgião. Aí eu procurei um neuro, a minha mãe procurou um neuro, um amigo dela também.
E aí ele olhou a ressonância e disse que realmente poderia ser esclerose múltipla, mas que não era um diagnóstico certo, porque eu teria ainda que fazer a punção lombar e mais uma caralhada de exames. Posso falar caralhada? Caralhada de exames. Mas quando ele disse que ainda poderia ser esclerose e que a ressonância, apesar de não ser o único meio, meio de diagnóstico, mas que ainda poderia ser podia ser esclerose múltipla, minha mãe começou a chorar. Muito, 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 muito. Do meu lado. E eu não sabia o que estava acontecendo. Não sabia. A maioria das pessoas não sabe o que é. E então aí eu fui fazer a punção lombar durante aquela semana mesmo, fiz um monte de exames e tudo deu negativo. Só a ressonância se mantinha com as manchinhas, com as 8 manchinhas eu tive na primeira vez. Aí depois de uns 9 meses depois, eu fui em outro neuro, que daí era neuroclínico, que poderia me dar um diagnóstico mesmo. Ele também não entendeu muito bem o que estava acontecendo, pediu mais exames, mais ressonância, eu fiz. Deu tudo negativo, a única alteração de novo foi só a ressonância mesmo. E ele disse então que poderia ser, que essas manchas poderiam ser decorrente de uma reação que eu tive da catapora, porque eu tive catapora aos 20 anos. Que poderia ser uma reação da catapora com a vacina da rubéola. E aí ficou por essas. Não sabia certo se era. 6 meses depois disso, eu fui num outro neuro do convênio. Mais ou menos uns 6 meses depois, eu fui num neuro do convênio e ele pediu outra ressonância. E aí, no meio desse processo de eu fazer a ressonância de novo, a minha mãe resolveu dar um basta e disse: vamos procurar um especialista para fazer o diagnóstico de verdade e parar com essa coisa do tipo, possivelmente você tem esclerose ou não, e se tiver tem que fazer tratamento. Aí eu fui conhecer o Dr. Alessandro Finkelstein, que é o meu neuro até hoje. Faz 3, 4 anos que eu fui, oficialmente faz 3 anos que eu fui diagnosticada. Ele é mais meu psicólogo que meu neurologista. Querido, lindo, fofo. O filho dele é mais lindo que ele. Mas enfim, aí quando a gente chegou no consultório, ele disse pra mim, ele olhou as ressonâncias e disse: realmente, ela tem esclerose múltipla. Aí mais uma vez eu vi minha mãe chorando muito e fazer todos aqueles exames neurológicos, tipo mexer joelho, mexer outras coisas, do tipo ponta do nariz, essas merda toda. Minha mãe não conseguia parar quieta no consultório, muito ansiosa. Aí ele chegou para ela e disse assim: a senhora para um pouquinho que eu preciso eu preciso trabalhar aqui, para. E a minha mãe parou, foi muito engraçado. Aí ele realmente confirmou um diagnóstico, disse que eu tinha 5 ou 4 opções de tratamento e uma delas era a que tinha menos efeito colateral, era o remédio era tomar ácido, não é acetilsalicílico, é ácido mefamânico, acho que é o nome, ácido mefamânico, é o Copaxone, e que a vida seria normal pra mim. Mas que eu poderia fazer tudo que eu quisesse, desde que eu fizesse com moderação. O que não é totalmente verdade. Mas enfim, é isso. Foi assim que eu fui diagnosticada, com o meu primeiro surto, há 4 anos e meio, enfim, atrás. 3 anos, 5 anos, sei lá, eu me perdi nas contas, eu não faço ideia de quanto tempo faz. Eu sei que eu fui diagnosticada de verdade há 3 anos. 4 anos. 4 anos e uns quebrados. Que eu tive o primeiro surto. Desde então eu já tive 1, 2, eu já tive 3 ou 4 surtos, um muito grande, mas todos sem consequências. E a vida é normal pra mim até certo ponto. E eu tô fazendo esse vídeo porque eu acho que eu cansei de ser uma esclerosada sozinha.
Porque é engraçado, tu fala pra uma pessoa que tem esclerose múltipla e diz assim, então, cheio de dedos, né? Então, eu tenho esclerose múltipla. E você não entende muito bem sobre a doença. Imagina outra pessoa que nunca tinha ouvido falar. Aí você chega e diz assim, então, eu tenho esclerose múltipla. E aí a pessoa te olha e faz... E muda de assunto. E não dá importância para o que tu fala. E às vezes as pessoas precisam entender como é a esclerose múltipla, como é viver com ela. É importante as outras pessoas saberem como se dá a esclerose múltipla, o que é a esclerose múltipla e como a gente vive com ela, para as pessoas entenderem melhor assim, que nem tudo é fácil para as pessoas que têm esclerose múltipla, que aparentemente eu sou uma pessoa normal, que eu saio com os meus amigos, eu trabalho todo dia, eu me mudei para uma cidade grande, não que Porto Alegre fosse pequena, mas eu me mudei para uma cidade grande e a esclerose teoricamente não me impediu de nada disso, mas ela me impede muitas coisas no dia a dia. E o objetivo de eu fazer esse vídeo que eu tô fazendo e mais os outros vários que eu vou fazer é porque eu quero conhecer outras pessoas com esclerose. E porque eu também quero passar como é que é o meu dia a dia. Eu não tenho saco para escrever, então é mais fácil fazer um vídeo. E eu ainda não entendo muito bem a doença. E olha que faz 3 anos que eu sou diagnosticada. Tem gente que há 20 anos e não entende bem direito. Então, esse é o objetivo do vídeo. Espero que vocês continuem acompanhando e até a próxima, se eu lembrar.